Erim, sonho 666, o faraó americano, o anticristo. Sonho 1. 2 tronos para faraó e sua esposa. Eu não queria escrever tanto sobre esse sonho, pois estou tão triste. Eu estava olhando para os Estados Unidos, então vi 2 tronos juntos na sede central do continente americano. Os 2 tronos eram ocupados por um faraó e seu parceiro. Parecia que um rio corria para o sul de seu assento. Com isso, eles conseguiram moldar o continente para homenagear o faraó e sua esposa. Todas as nações do mundo deveriam prestar homenagem a ele e sua esposa. O mundo inteiro foi destruído e as pessoas estavam morrendo de fome. Uma ordem saiu para destruir todos os judeus e cristãos. Todos aqueles de uma certa cor de pele também deveriam ser examinados e considerados dignos de permanecer como escravos ou serem destruídos. Todas as pessoas acima de uma certa idade, com a cor de pele errada, foram destruídas. As fortunas e pertences dessas pessoas foram então apreendidos e reclamados pelo faraó. Todos os jovens deveriam ser castrados e transformados em eunucos. Não havia igrejas cristãs. Eles foram transformados em casas de festa ou centros de meditação para o faraó. Os planos malignos do faraó americano. Eu estava na minha casa atual. Desci até a porta da frente. Estava nevando lá fora, com condições quase de nevasca. Então vi um caminho completamente iluminado vindo da minha varanda. Era nivelado do outro lado do quintal, até uma ponte, que não existe na vida real. Evitou o chão nevado completamente. Eu estava de pijama e descalça. Eu ouvi um assobio, foi um avanço. Eu sabia apenas ir. Abri a porta e saí para este novo caminho. Estava morno, o chão era firme, mas macio para os meus pés. Embora houvesse uma nevasca, o ar estava quente. Apesar da nevasca, eu ainda conseguia enxergar ao meu redor. Lá no riacho, na ponte, havia um grupo de anjos conversando entre si. Eles sorriram e me cumprimentaram. Uriel estava lá e veio falar comigo. Eu estava tão animada para vê-lo. Uriel: Erim, fui enviado por Deus para lhe dar uma mensagem. Você está com a mente sã, pois Deus está com você. Ele está em você e seu Espírito está com você em tudo e que você faz. Agora, não se assuste ou desanime com os planos dos ímpios. Os planos do maligno contra os filhos de Deus visam atacar a Deus. Ele sabe que Deus nunca irá contra a sua própria palavra ou promessas. Até o inimigo reconhece que sua palavra é soberana e ele é o Deus vivo. No entanto, o inimigo acredita que tem a palavra final sobre a vida e a morte. Ele sente que se pode matar o homem antes que o homem faça uma declaração verbal de que Jesus é o Salvador e o Filho de Deus. Ele então acredita que pode destruir os planos de Deus. Bem, ele não pode. Ele não terá sucesso. Embora ele tenha tentado destruir as palavras de Deus, muitas vezes ele nunca teve sucesso. Deus não pode deixar de ser lido, nem Deus e seu poder, como Deus e sua criação, podem ser cancelados. Não se assuste, pois Deus vê todas as coisas e conhece os planos dos ímpios contra os justos.
O que você vê parece um caos, é confuso para você, e todos aqueles que buscam a verdade são deixados para disseminar fatos de mentiras. Como filho de Deus, você viu os ímpios semeando mentiras. Você é um colhedor da verdade. Você busca a verdade. Fui chamado junto com os anjos de Deus para reunir os justos em seu tempo de chamado para os propósitos de seu reino. Os eleitos serão reunidos e preparados para tudo o que está por vir. No entanto, não se preocupe, porque o Senhor está com você em tudo o que você faz. Ele nos chamou para guardar o seu caminho. Agora, o que fui enviado para dizer é isto: o caos que você vê é fabricado. O que parece ser notícias espalhadas e quebradas em todo o mundo, mostrados como propagação de inquietação, é, na verdade, projetado para fazer você querer clamar por um Salvador, um líder mundial, para trazer ordem. No entanto, isso é uma mentira, é uma grande ilusão. Ao se mudar para um local distante, ele é capaz de governar de lá. Todos esses eventos são feitos com precisão. O inimigo sabe que os Estados Unidos são de Deus e que Israel também. Deus abençoou essas terras, essas nações, e as chamou de boas. Sabendo que estes foram abençoados, o inimigo lutou para destruí-los. A ascensão e queda de nações ao longo de milhares de anos ocorreram porque o inimigo introduziu continuamente práticas malignas, destinadas a serem uma abominação contra Deus, a fim de fazer com que Deus se afastasse do mal que habita lá. Uma vez que a bênção de Deus é removida, a nação não pode subsistir. Oh, Uriel, o que qualquer um de nós pode fazer? Somos impotentes contra os poderes do inimigo e seus planos se Deus não intervém. Seremos todos destruídos? Uriel, não se preocupe, porque Deus está com você. Erim, mas tantas coisas ruins estão acontecendo agora. As igrejas estão sendo fechadas. A liberdade de expressão e adoração estão sendo removidas. A comida está sendo destruída. A ração do gado está contaminada. As galinhas não estão chocando ovos. Bovino e carne estão sendo destruídos. Colheitas e terras estão sendo vendidas para o inimigo. As pessoas estão morrendo de doenças aleatórias. Há muito para continuar nomeando. Você sabe disso. Eu sei que você também vê. O que devemos fazer? Uriel, calma, não se preocupe. Maior é Ele em você. Ele até enviou anjos a seu respeito. Aquele que está no mundo tem um pequeno exército comparado ao grande exército de Deus. Eles não são paio para o nosso exército de Deus. Deus permitiu isso para inaugurar seu reino. Assim como o inimigo impôs sua obra sobre todas as nações, Deus também fará o mesmo. Como Deus mostrou a você um campo, um agricultor, o solo é preparado, as sementes são plantadas e fertilizadas, tudo para produzir uma colheita do mal ou do bem. O que você está vendo diante de seus olhos é o cultivo de sementes malignas. Parece que todos esses são inimigos separados, mas não são. Todos eles trabalham em uníssono para enfraquecer a nação em que você nasceu. O que você consome foi envenenado. Isso não é apenas comida e bebida. Tudo que você vê com os olhos, todas as notícias que você ouve, tudo que entra na sua boca, tudo que você respira,
tudo que você coloca na sua pele, tudo foi contaminado pelo maligno. Erim, o ímpio contaminou todo o seu pão diário em todas as suas formas. Eles removeram tudo que é bom e o substituíram por ruim. A ideia é te deixar nu, exposto, com medo e sem esperança. Tudo isso é para fazer o mundo clamar por um Salvador mundano. Erim, eles não desejam mais Deus como seu Salvador. O campo está sendo preparado. Você entendeu? Agora, a guerra está prestes a chegar até você. A guerra está chegando à nação. Navios de guerra e armas estão sendo preparados. Eles trabalharam duro para remover todas as defesas. Eles removeram o máximo de armas possível. O plano deles é que não haverá defesa quando eles chegarem às margens e no ar. O inimigo deu a conhecer as suas ambições, os seus planos e as suas posições. Ele quer quebrar, remover, separar, destruir filhos de uma raça, roubar a riqueza dessas pessoas e usá-la para seu propósito. Ele quer remover tudo que é bom. Ele até fez declarações como uma sátira despreocupada para ocultar suas ameaças. Ele tem planos para destruir todos os que se opõem a ele. Seu plano é destruir tudo sem piedade. Ele ameaçou um casamento vermelho. Ele ameaçou uma guerra no Natal. Remova a segurança, remova o individualismo, remova as igrejas e rotule-as como ódio. Conheça-o também, porque ele passa o tempo. Quem são eles? Quem é uma ameaça para ele? Sempre observe seus lábios. Estes vomitam maldições. Estou aqui para lhe dizer que tudo que você suspeita, toda a informação que lhe foi dada vem de Deus. Erim, o que eu faço agora? Uriel, você deve orar. Guerra está vindo. As apreensões de todos os ativos estão vindo para pagar por isso. As remoções de todos os itens essenciais, alimentos, água limpa, óleo e combustível estão chegando. Esses são os grandes planos dos ímpios. Só então tive uma visão dentro deste sonho. Visão 2. Uma casa construída na areia. Eu vi uma casa instável sendo construída na areia. A areia tinha a forma de uma fundação. Também era como um castelo de areia, mas difícil de descrever. As fundações eram pobres e estáveis. A estrutura de madeira estava sendo construída. Em vez de pistolas de prego, os construtores usavam martelos. Golpe após golpe era necessário para cravar o prego. Senti que tudo poderia desmoronar a qualquer segundo. Eu sabia que não duraria muito tempo. Não, eu sabia que duraria muito pouco tempo. Uriel, você deve entender que o inimigo enviou seu exército pela fronteira sul e agora pela fronteira norte. As pessoas não podem ver o que não lhes é mostrado. Eles também podem perecer por falta de oração e falta de compreensão. Os líderes perversos trabalharam o mais rápido possível para enfraquecer o povo, cultivar o solo e plantar o mal. Mesmo que o faraó americano esteja aqui, ele será derrotado. Agora fui enviado por Deus com boas novas. Ele ganha. O reino dos céus está aqui e o povo se voltará para Deus. Não se preocupe, porque estamos com você. Erim, Deus está aqui, não tenha medo. A temporada de guerra chegou à nação. Uriel, todas as pessoas foram enganadas. Por que isso precisa acontecer? Uriel, Erim, Deus está ciente.
Ele está plenamente consciente. Uriel virou-se para os outros anjos e todos eles concordaram com a cabeça. Erim: como alguém se prepara para a guerra por falta de combustível, de comida, de medicina? Uriel: você não pode, a menos que ore. Deus é o seu disfarce, Erim. Ele não vai parar quando as coisas piorarem. Ele não apenas levanta os braços e diz: ela é demais, ela não vale tudo isso. O inimigo gostaria que você acreditasse nessa mentira, porque não é de Deus. Seja encorajada, pois Deus está prestes a se mover de uma maneira que só Deus pode. É sublime e o inimigo nunca o verá chegando. Ele tem planos maiores do que os esquemas do inimigo. Tudo está prestes a mudar. Maior é o Deus verdadeiro sobre toda a terra.